Olá, meus camaradinhas, tudo bem com vocês? Vamos resolver esses 3 exercícios que estão nessa segunda parte dos desafios. Vamos lá então. Exercício 1, na ilustração abaixo, qual o valor da soma das frutas? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele quer saber qual o resultado dessa soma. Ou seja, a maçã mais o cacho de uva, mais a banana. E para isso ele dá algumas informações para nós. Primeiro, ele diz que a maçã vale 7. Vou chamar a maçã de M, tá? M de maçã. Logo, a primeira linha deixa claro que o M, ou seja, a maçã vale 7. A nossa maçã aqui vale 7. Beleza. Depois, na segunda linha da ilustração, ele diz que o cacho de uva é igual a 5 mais a maçã. Vou chamar o cacho de uva de U. Tudo bem? Daí nós temos então, o cacho de uva é igual a 5 mais a maçã, que vale 7. Nós já descobrimos isso. Isso implica então, essa flechinha significa implica, tá bom? Em matemática. Que o cacho de uva é igual a 5 mais 7, ou seja, igual a 12. Beleza. Já temos, então, o valor da maçã e o valor do cacho de fruta. Vamos para a banana. Na terceira linha, ele coloca outra informação, outra equação para nós. Diz que a maçã é igual a 1 mais 3 bananas, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa igualdade. Quando eu inverto os membros, isso não traz nenhum prejuízo para nós. Então, M igual a 1 mais 3B, ou 1 mais 3B igual a M. Ah, professor, mas por que a inversão então? É que como nós vamos calcular o B, é conveniente que ele esteja na primeira parte, ou seja, no primeiro membro da equação. Ah, mas se eu não quiser fazer assim, tudo bem, mas dá um pouco mais de trabalho, você corre mais o risco de errar, tá bom? Bom, dessa equação nós já temos o M, sabemos que o M vale 7, né? Daí nós temos então 1 mais 3B igual a maçã que vale 7. Isso implica que, como eu quero saber o valor de B, eu tenho que isolá-lo no primeiro membro. Ou seja, nós vamos ter que despachar para o lado de lá, para junto de 7, o 1 e o 3. Quem vai primeiro? Primeiro vai aqueles termos que estão somando ou subtraindo, tá bom? Então nós vamos despachar esse 1 aqui. Daí nós temos então 3B igual a 7, e esse 1 que está somando o 3B, ele vem com o sinal invertido, e o sinal invertido da soma é a diferença, daí 7 menos 1. Isso implica então que 3B é igual a 7 menos 1, 6. Isso implica que, muito bem, agora para que nós isolemos o B, temos que enviar o 3 para o segundo membro. Daí B igual a 6, e esse 3 que está multiplicando, como que ele passa para o segundo membro? Ele passa com o sinal invertido, o sinal inverso da multiplicação é a divisão. Daí 6 dividido por 3. Isso implica então que a banana é igual a 2. Beleza, já temos o valor da maçã, temos o valor do cacho de uva, e agora temos o valor da banana. E aí, finalizando o exercício, a maçã vale 7, o cacho de uva vale 12, né? A banana vale 2, e fazendo o somatório, 7 mais 12 é 19, mais 2, 21. Então, o somatório dessas frutas é 21, ou seja, a alternativa D. Certo, meus camaradinhas? Próximo desafio. Diz o seguinte, você tem em suas mãos 12 moedas aparentemente idênticas, mas sabe-se que uma delas, falsificada, tem massa
ligeiramente diferente das demais e é mais leve, ou seja, tem uma que é mais leve. Usando apenas uma balança de 2 pratos, quantas medições no mínimo são necessárias para descobrir a moeda diferente? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte: uma balança de 6 pratos com 12 moedas, eu vou dividir as moedas. Coloco 6 moedas no prato esquerdo e 6 moedas no prato direito. O que vai acontecer aqui? O prato que está a moeda mais leve, ele vai ficar um pouco acima, né? O prato que está com as 6 moedas mais pesadas, com as 6 moedas uniformes, vai ficar mais baixo em relação ao outro prato. Então, suponhamos que esse prato aqui, ele está mais pesado. Então, ele vai gerar um desequilíbrio. Então, significa que essas 6 moedas, dentre elas, está a mais leve. Então, na primeira pesagem, nós já descartamos 6 moedas, tá? Sobraram 6 moedas. Essas 6 moedas, novamente, eu as dividirei colocando 3 delas em cada prato. Novamente, opa, apagou aqui. Novamente, vai gerar um desequilíbrio, porque a moeda mais leve vai fazer com que o seu prato fique mais alto em relação ao outro. Tá? Vamos imaginar que a moeda mais leve esteja aqui. Logo, essas 3 moedas novamente são descartadas. Sobraram 3 moedas. Bom, sobraram 3 moedas. 3 moedas. Tá? 3 moedas. Dessas 3 moedas, eu coloco uma no prato esquerdo, outra no prato direito. O que vai acontecer? Se essas 2 moedas tiverem o mesmo peso, a que eu não pesei será mais leve. Ou seja, eu descubro a moeda mais leve. Por outro lado, se dessas 3 eu pego 2 em que uma delas é mais leve, a balança vai me indicar. Ou seja, de todo jeito, com 3 pesagens, eu consigo descobrir qual é a moeda mais leve, tá bom? Daí, então, a resposta correta é o item B. Então, repetindo, rapidinho, são 12 moedas, coloco 6 em cada prato. Essas moedas não ficaram em equilíbrios porque dentre elas tem uma mais leve. E aí o prato vai me indicar em qual deles, a balança vai me indicar em qual deles está a moeda mais leve. Ou seja, descarto 6 moedas. Me sobram 3 e 3. Novamente a balança me indica onde é que está a moeda mais leve. Porque o prato, logicamente, vai ficar em desequilíbrio. Ou seja, descarto novamente 3 moedas. Por fim, sobram 3 moedas, e aí com mais uma pesagem, eu verifico a moeda mais leve, porque se eu pego 2 das 3, peso e o prato continua em equilíbrio, significa que a moeda que está fora do prato é a mais leve. Por outro lado, se eu pego 2 moedas e uma delas é mais leve, a balança vai me dizer. Ou seja, eu preciso então de 3 moedas. Certo, meus camaradinhos? Um abraço, nada. Tem mais um exercício aqui para nós resolvermos. Vamos lá. 3. Em uma sala de aula onde todos os lugares se encontram ocupados, os alunos estão sentados em filas. E essas filas têm o mesmo número de lugares. Isso é importante, tá? As filas têm o mesmo número de lugares. Mesmo número de lugares. O aluno Roberto tem. Aí vamos ver. O aluno Roberto, vou colocar R de Roberto aqui, tá bom? R de Roberto. Tem um aluno sentado à sua frente. Então, tem um aluno aqui à frente dele. Um aluno aqui. 2 alunos sentados atrás de si. Então, vamos colocar 2 alunos aqui. Muito bem. O que mais? 3 alunos sentados à sua direita. Então, 1, 2, 3. 3 alunos sentados à sua direita.
e 2 alunos sentados à sua esquerda. Um aqui e outro aqui. Beleza. Quantos alunos há na sala de Roberto? Bom, como os lugares se encontram onde todos os lugares se encontram ocupados, os alunos estão sentados em fila e essas filas têm o mesmo número de lugares. Então veja só, quantas filas nós temos aqui nessa sala? Nós temos uma fila, 2, 3, 4, 5, 6 filas. E essas 6 filas têm quantos lugares? Então são 6 filas. Tá? Que horrível meu 6, deixa eu apagar. 6 filas. E agora essas filas têm quantos lugares? 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Se nós formos completar os lugares, fica mais ou menos assim. Uma sala com 6 filas de 4 lugares. Tá vendo? Mais ou menos assim. Nada de especial, né, pessoal? Muito bem, meus camaradinhos. Então a resposta correta é... Opa, deixa eu voltar aqui.